Um golpe insano da Toyota. Temos documentação para comprová-lo. Um espectador meu entrou em contato. Eles levaram o Toyota Camry para a manutenção anual recentemente. A luz de verificação do motor acendeu no painel e foram orientados a levar o veículo à concessionária para manutenção. O veículo que eles compraram novo em 2022 e era a hora do serviço anual, o que geralmente significa que você tem que passar por uma lista inteira de itens. A Toyota tem um número pré-definido de itens de checklist porque está em uma concessionária franqueada. Eles verificam todos os recursos, os pneus, e fazem uma rotação completa dos pneus. Ou a rotação das rodas faz parte disso. O desgaste dos freios, revestimento, filtro de óleo e todos os outros filtros e fluidos fazem parte disso. É necessário verificar tudo de cima a baixo. Não é um serviço maior, mas é um que significa que você vai tentar prolongar a vida útil e o desgaste desses pneus ao rotacioná-los. Você vai verificar o desgaste dos freios, então se houver algum problema, você vai avisar o cliente que ele pode ter que começar a pensar em fazer algo a respeito, junto com a troca de óleo, é claro. A Toyota tem um serviço de óleo um pouco mais estendido que nem todos necessariamente concordamos, mas de qualquer forma basta dizer, era a hora. Era o óleo e o filtro e assim por diante. Bem, a maneira como as coisas acontecem é que o veículo foi registrado na concessionária, eles deixaram o veículo no lote por várias horas. Claro, como a maioria dos clientes faz, eles levam o carro até o revendedor, param na baía de serviço, entregam as chaves e perguntam quando estará pronto. Eles dirão que ligarão, talvez no final do dia, e isso aconteceu. Não foi diferente, mas algo realmente aconteceu e algo diferente aconteceu nesta visita em particular, porque o que realmente aconteceu aqui, como a história vai, eles deixaram o veículo como normal, o dia veio, o dia foi, mas como está o cliente, o espectador que compartilhou essa história comigo, estava realmente sentado por parte do tempo durante, você sabe, esperando por parte do processo, sentado, andando pela sala de espera ou na oficina de serviço geral, e eles estavam andando por aí e olharam para fora e viram seu carro, sabe, no meio do dia de repente, ser dirigido muito duro e muito agressivamente pela estrada de serviço em frente à concessionária. E pensou, bem, isso foi meio peculiar. O carro até parecia que estava soltando fumaça, então estava muito frio lá fora. Provavelmente não é a melhor coisa a se fazer para um motor frio, mas eles viram seu carro passar voando e eles podiam dizer pelo pequeno enfeite que estava pendurado na frente no espelho dianteiro, tudo bem. Às vezes os mecânicos levam os carros para um pequeno test drive para garantir que tudo está funcionando, mas realmente não havia nada fora do normal. Portanto, a ideia de levar o veículo somente para uma verificação básica geralmente não justificava a necessidade de um teste de estrada. Os mecânicos geralmente realizam testes de estrada quando há algum barulho ou comportamento estranho no veículo, ou se algo não está funcionando corretamente durante a direção. Mas por que levariam um veículo para um teste de estrada após verificações básicas? Bem, ok, quem somos nós para julgar? Então, de qualquer forma, o dia vem e vai. O dia finalmente termina, seu carro está pronto para ir, eles vão e pegam o carro, pagam a conta. A conta era cerca de 130 a 140 dólares canadenses. Isso é bastante típico, não extraordinariamente alto. Eles revisam todos os itens novamente, inclusive os tapetes do chão. Lembre-se do problema que a Toyota teve há alguns anos com os tapetes travando no pedal do acelerador, causando aceleração repentina que se tornou manchete. Então, até isso entra na lista de itens a verificar durante o tempo em que foram pegar as chaves. O revendedor afirmou que o escritor de serviço disse que não possuem documentação. Faremos este item escrito à mão, então eles receberam uma lista manual de alguns dos itens básicos que foram feitos. Eles disseram que o serviço está feito, e a única coisa que eles não fizeram foi rodar os pneus. Então fizemos a pergunta, por que você não rodaria os pneus? Isso faz parte daquela verificação padrão. Bem, eles disseram que não precisava ser feito. Não sabíamos, mas pensamos que estávamos pagando pelo serviço, então por que não fariam? Tudo está incluído nesse padrão. A lista de verificação da Toyota inclui rodar os pneus e verificar o desgaste dos freios. Ok, tudo bem, eles disseram que não precisava fazer isso, né? O que achamos um pouco peculiar. Eles têm essa versão escrita do que parece ser um pouco de um relatório de serviço dos mecânicos, e então o que acabou acontecendo foi:
Eles disseram que os freios dianteiros eram de 10 milímetros, os freios traseiros eram de 8 milímetros, os pneus não precisavam ser rodados, sabe, não perguntaram mais nada, não insistiram no assunto, além de dizerem que receberiam a papelada, a cópia final, uma vez que o programa deles. O sistema de programa de serviço deles aparentemente não estava funcionando. Isso aconteceu apenas um mês atrás. Lembra que cerca de um ano atrás tivemos um pequeno apagão? Houve problemas com revendedores lidando com esses desligamentos em seus programas de serviço. Parte disso foi um problema no início do ano, mas não há notícias de que seja um problema aqui. Como recentemente, então, peguei a papelada, as anotações rabiscadas, basicamente dizendo que está tudo bem. Seus freios estão em 10 e 8, então você deve estar pronto para partir. Antes de mais nada, estas são rodas de aço. Só quero que você visualize isso. Em outras palavras, eles só têm aqueles pequenos buracos pretos nas rodas por serem rodas de inverno colocadas no veículo. E então, você não poderia realmente ver os freios muito bem fisicamente. Além de através do buraco, você poderia dar uma espiada por lá, mas não há maneiras reais de verificar os freios. Quanto mais pensávamos sobre isso, nos afastávamos, dizendo que os freios são 10 e 8. Então começamos a fazer a pergunta, até mesmo, você sabe, o cliente começou a pensar, ei, como você verifica os freios, como isso é feito sem tirar as rodas, mas então eles disseram que não giraram as rodas, mas então eles estão dizendo que o desgaste do freio é 10 e 8, então certo, mais perguntas, mais preocupações. A decisão perseguia constantemente o que o revendedor disse no dia seguinte, repetidamente. Isso continuou por cerca de uma semana. Tentando contatar o revendedor para obter a cópia final impressa, pois, como sabemos, se não estiver no papel quando você leva seu veículo para a oficina, nunca aconteceu, como dizem. Se não está documentado, nunca aconteceu, todos sabemos disso. Então é fundamental fazer essas perguntas aos revendedores quando você leva seu veículo para a manutenção. Também nunca, jamais permita que eles troquem peças do seu carro. A menos que você tenha essa conversa, eles pedem e imploram por perdão antecipadamente e sempre peça a peça antiga de volta, porque há muita prática duvidosa. Agora aqui vai a história. A história é que este indivíduo, o espectador, havia retirado alguns documentos de um ano atrás. Ok, a documentação de serviço de um ano atrás. E essa documentação afirmava que os freios tinham desgaste de 9 milímetros na frente. Ou desculpe, 8 milímetros na frente e 7 milímetros atrás. Então, na verdade, tinha menos desgaste nos freios no ano passado do que neste ano. Quando ouvi falar disso, tive essa conversa com o espectador que me procurou sobre isso, eu disse, o que é esse freio regenerativo? Ele se regenera, ele cresce, ele constrói desgaste nos freios. Isso é completamente absurdo. Então agora surge a pergunta, havia mais desgaste de freio sobrando este ano? E eles realmente anotaram esses números. Eles disseram que estava tudo bem, mas não trocaram as rodas para verificar a rotação. Estava tudo se acumulando para ser uma bagunça. Então começamos a olhar sob o capô e o espectador disse, olha, eu olhei embaixo da tampa do reservatório e parecia muito sujo. E empoeirado, não era um filme de óleo fresco, como você poderia ter em uma luva oleosa, mas em vez disso era poeira de poeira entrando no compartimento do motor. E nem parece que foi realmente adulterado, então você sabe claramente que não foi declarado. Olha, não estamos insinuando que o serviço de óleo nunca foi feito, mas realmente faz uma pessoa pensar. E então, finalmente, o gerente de serviço nos procura, pergunta quais são as preocupações. Então é claro que tudo foi esclarecido, disse, olha, isso não era um produto, isso não era bom, isso é o que aconteceu. Você está dizendo que os freios tinham isso, mas na verdade tinha até menos no ano passado. Por favor, explique como isso faz sentido. A troca de óleo foi feita e eu acabei de pagar entre 130 e 140 dólares por isso. Algum deste serviço realmente foi realizado? É ruim o suficiente que muitas concessionárias estejam praticando atos duvidosos. Estamos vendo isso em todos os lugares, tanto na venda de novos quanto de usados. Maquiando assentos ruins, carpete sujo, basicamente colocando batom em um porco. E ainda é um porco, mas existem muitas práticas obscuras, por isso muitas pessoas evitam lidar com revendedores. Agora, existem muitos revendedores excelentes, e eu já lidei com muitos que são diretos, profissionais e tão claros e transparentes quanto você poderia esperar. Muitos deles, pela minha experiência, eu diria que a grande maioria,
Mas o problema é que você não sabe ao chegar na concessionária. É um nome de franquia e você nem sempre sabe quais estão talvez jogando abaixo do nível, pegando o caminho mais fácil, por assim dizer, e então, após algumas conversas numerosas e alguns e-mails difíceis que foram trocados, o gerente disse: Olha, não há como explicar isso, não sabemos como explicar isso, nem queremos tentar explicar isso, não temos certeza do que aconteceu, teremos que falar com o técnico que mexeu no carro. No final do dia, o gerente disse, de boa fé: Olha, traremos seu carro, teremos um profissional certificado que vai de cima a baixo neste carro, dar uma olhada, garantir que tudo seja feito corretamente e que você receba um serviço completo e adequado. Então, isso agora, é claro, significou outra visita à concessionária, onde o revendedor realmente pegou e, de boa fé, passou pelo veículo novamente. Não estamos aqui para sugerir, e certamente o espectador não estava lá para sugerir que nenhum trabalho foi feito, mas como você saberia, se há discrepâncias sobre desgaste de freios e rotações de pneus entre o que você sabe e o que está sendo cobrado, surge a pergunta: o trabalho foi realmente feito? Golpes como este estão acontecendo com compradores e espectadores desavisados. E espectadores como você todos os dias, e, embora possa não parecer o problema mais sério, você sabe que é ruim o suficiente com muitos desses revendedores agora estão estendendo serviços de óleo. Conhecemos fabricantes como Toyota e BMW que estão estendendo os intervalos de troca de óleo, alegando o uso de produtos sintéticos e de melhor qualidade. Porém, a melhor prática ainda é trocar o óleo a cada 3 a 5 mil milhas. Então, o que acontece se você tem um intervalo de serviço de óleo estendido que parece 12, 13 e 15 mil quilômetros, ou sabe, talvez 8 a 10 mil milhas, e então eles pulam isso, e então eles redefinem o licitante de serviço, e então de repente agora você tem um intervalo de serviço de 30 mil ou 20 mil milhas, claramente não fazendo bem ao seu motor, e claramente faz você se perguntar o que está realmente sendo feito. Você sabe, toda a ideia de confiança quando você leva seu veículo caro, e não estamos nem falando de um Porsche, quero dizer, estamos falando de Toyotas e Hondas, poderiam ser Kias e poderia ser qualquer coisa, um Ford ou um produto da General Motors. Não importa, para cada um de nós, trabalhamos muito duro. A crise do custo de vida frequentemente leva as pessoas a comprar em excesso e gastar muito em veículos sem receber o tratamento adequado, especialmente quando estão pagando por isso. É simplesmente um insulto absoluto à injúria. Mas há tantos golpes acontecendo nos dias de hoje, e eu só queria compartilhar isso porque este espectador em particular era muito apaixonado por isso. Eles gastaram muito dinheiro neste Camry novinho em folha e ficaram muito decepcionados ao ver algumas dessas práticas sendo aplicadas. E então eu só queria compartilhar essa história, esse golpe. Isso não é único, é um de muitos milhares de pessoas em todo o lado norte da América que está sendo enganado enquanto falamos. Definitivamente faça as perguntas e verificações. Sabe, se você puder dar uma olhada no alojamento do filtro, sabe, existem pequenas dicas e truques, sabe, talvez olhe para o alojamento do filtro de óleo, verifique sua vareta antes e depois. Faça uma pequena marca no alojamento do filtro de óleo, principalmente se for do tipo cartucho. Verifique se eles realmente fizeram um filtro de ar como dizem ter feito. Talvez abra o alojamento e dê uma olhada, sabe? Eu odeio dizer que temos que recorrer a começar a duvidar, mas se você se encontrar nessa situação, em uma posição, em que lugar você achou um vendedor ou loja afirmando que realizou um serviço, mas na verdade não o fez? Existem vários tipos de recursos disponíveis. Mais importante, você perdeu a confiança e idealmente quer procurar outra loja em que possa confiar. É raro encontrar um mecânico e uma oficina ou loja de serviço confiáveis, mas quando você acha, eles valem o seu peso em ouro. E eu só quero compartilhar este último golpe. Esse golpe está atingindo cada vez mais pessoas diariamente, que pagam por produtos e serviços não recebidos. Todos deveríamos estar mais cientes disso, sem dúvida. Mais espertos. Peça por aquelas peças usadas que foram trocadas, dê uma olhada em algumas das coisas que eles disseram que fizeram, verifique por você mesmo com seus próprios olhos e novamente, de qualquer forma, como sempre, todos certifiquem-se de conferir. Para onde vão aqueles carros novos que nunca vendem? Sim, bem ali. Confira novamente o que está acontecendo com a Ford. Há um novo conjunto de problemas lá também. Inscreva-se no canal.
Espero vê-los em breve. Tchau.